Aqui é o Zeca Estrada. E essa história que vou dividir contigo hoje não é invenção de beira de boteco, não. É coisa que chegou para mim de um monte de gente espalhada por esse Brasilzão de meu Deus. Só que eu vou juntar tudo aqui, amarrar feito corda de laço e te contar do jeitinho que eu gosto. Sentado, café na caneca de alumínio e sem pressa. E essa história aqui começa no interiorzão de Sergipe, num lugar chamado Riachão do Dantas, um lugar pequeno, escondido entre serra e estrada de terra, mas com história de deixar cabelo arrepiado até em caminhoneiro velho como eu. Era um fim de tarde abafado, céu alaranjado e cheio de nuvem pesada no horizonte. O tipo de tarde que o vento some, os passarinhos calam e o cheiro de terra quente domina o ar. Eu tinha parado meu caminhão ali perto para dar uma descansada, quando um senhor chamado Seu Raimundo puxou conversa. Cabelos brancos, voz rouca de fumo e uns olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam. Ele me olhou sério e disse: Zeca, tu acredita em lobisomem? Rapaz, de início achei que era só mais uma prosa fiada de fim de dia, sabe? Mas o jeito que ele falou com aquela voz baixa, olhando para o mato, como se esperasse ver alguma coisa saindo de lá, me arrepiou. Ele começou a contar o que a mãe dele passou, muitos anos atrás, quando era moça nova. E eu juro que fiquei gelado. A mãe do Seu Raimundo, que se chamava Dona Severina, tinha sido criada por uma família rica ali da região, porque a mãe dela, uma mulher sofrida do sertão chamada Maria, teve que dar os filhos mais velhos para outras famílias cuidarem. Era tempo de seca, de fome e de pouca esperança. Dona Severina foi parar numa fazenda grande, daquelas com casa de varanda alta, jardim com palmeira e tudo mais. Só que, apesar da beleza, o lugar tinha um silêncio esquisito à noite. Ela era só uma menina de 13 anos quando chegou lá. Trabalhava o dia todo, limpando casa, lavando roupa, cozinhando. E de noite era trancada num galpão do lado da casa. Um galpão de madeira com as frestas abertas, onde dava para ver do lado de fora. E dormia ali no meio das galinhas e do cheiro de milho mofado. O patrão dizia que era pro bem dela, que ela já tinha tentado fugir antes, então era para evitar confusão. Mas foi numa dessas noites, quando a lua estava cheia e bem redonda no céu, que aconteceu o que mudou tudo. Dona Severina tinha se deitado num canto do galpão, enrolada num cobertor velho, quando ouviu passos lá fora. De início, achou que fosse um cachorro, ou talvez algum dos filhos da patroa. Mas os passos eram pesados, lentos, e vinham rodeando o galpão como se estivessem procurando uma brecha. Ela ficou em silêncio, quase sem respirar. E foi quando ela olhou por uma daquelas frestas na parede que viu. Era um homem nu, andando meio curvado, como se estivesse sentindo dor. Ele parou a uns 2 metros da porta do galpão. E ela, com os olhos arregalados, ficou espiando, sem conseguir se mexer. A pele dele era suja, cheia de arranhões, o corpo magro mais forte, e de repente, ele caiu de joelhos. Começou a arquear as costas e a uivar. Não era grito de gente, não. Era um uivo grave, que parecia vir das entranhas, e enquanto ele uivava, a pele dele começou a se encher de pelo. A coluna estalava, os dedos se alongavam, os olhos se acendiam num amarelo brilhante. E ali, bem na frente dela, aquele homem virou. Um lobo. Mas não um lobo comum. Era uma criatura imensa, com cheiro de carniça e o olhar mais cruel que se possa imaginar. Dona Severina ficou tão apavorada que se urinou ali mesmo, no canto do galpão. Quis gritar, mas o medo travou a garganta. Ficou imóvel, torcendo para a criatura não sentir o cheiro dela. O bicho rodeou o galpão mais uma vez, farejando o ar. Uivou forte, como se quisesse chamar outros. Depois, saiu correndo em direção ao mato e sumiu na escuridão. No outro dia, ela perguntou para a patroa se alguém tinha ouvido algum barulho estranho na noite anterior. A mulher só riu e disse: "Deve ter sido cachorro. Dorme, menina." Mas Dona Severina sabia o que tinha visto, e aquilo ficou com ela a vida inteira. Nunca contou para ninguém, até o dia em que já estava velha, e resolveu contar para o neto, o Seu Raimundo. E ele ficou com aquilo guardado até o dia que me viu ali, parado na beira da estrada, tomando meu café
e olhando para o nada. Agora, tu pensa que foi só essa vez que a criatura apareceu? Nada. Essa é só a primeira de muitas. Porque em Riachão do Dantas, naquele pedaço esquecido de Sergipe, o povo jura de pé junto que tem algo solto pelas matas. Um bicho que aparece quando a lua tá cheia e que nem sempre vem para fazer o mal. Porque nessa história aqui nem todo lobisomem é vilão. Às vezes, ele é a única coisa entre o mal e a salvação. Mas deixa que eu te conto isso direitinho mais pra frente, que agora só estamos começando essa estrada longa de relatos que se eu fosse tu não ouviria de noite. Mas se quiser continuar, cola comigo. Porque o que vem aí é de arrepiar até os pneus do caminhão. Depois que o seu Raimundo me contou aquilo, eu não consegui mais olhar para aquela estradinha de Riachão do Dantas do mesmo jeito. Aquele pedaço de chão, seco, com poeira vermelha levantando fácil, parecia agora esconder segredos muito mais fundos que buraco de estrada mal cuidada. Naquele dia fiquei ali ouvindo ele, com o café esfriando na caneca. E quanto mais ele falava da dona Severina, mais o cenário se desenhava na minha cabeça. Ele contou que a fazenda onde ela trabalhou ficava perto de um rio estreito, desses que secam fácil no verão. Tinha uma ponte de madeira velha que rangia quando se passava de carroça por cima. E ali perto, uma mata fechada, onde o povo evitava entrar depois que o sol se punha. E o povo da região, todo mundo sabia que aquela mata era diferente. Os bichos não cantavam ali, nem grilo, nem coruja, nem nada. Um silêncio que parecia gritar. E o ar? Sempre mais frio, mesmo no calorão de dezembro. Mas ninguém falava disso em voz alta. Era como se existisse uma regra. Quem comenta demais some. Seu Raimundo contou que, com o passar do tempo, Dona Severina começou a perceber que as noites de lua cheia vinham sempre com alguma coisa estranha. Barulho de galho quebrando, vultos passando entre as árvores, animais sumindo. Teve uma noite que sumiram 5 cabras do curral. Sumiram. Sem sinal de sangue, sem rastro, sem pegada. Só a cerca arrebentada. O patrão botou a culpa em ladrão, mas o vaqueiro velho da fazenda, um tal de Antenor, só balançou a cabeça e disse: "Não foi gente, não. Isso aí tem dedo de coisa grande." Dona Severina começou a escutar conversas sussurradas entre os mais velhos. Gente falando que aquilo era maldição antiga, castigo vindo dos tempos da escravidão, quando um dos donos da terra fez um pacto com coisa ruim para nunca perder o poder. Mas como todo pacto, uma hora cobra a conta, só que ninguém tinha coragem de confirmar nada. Tudo era dito pela metade, cheio de medo nos olhos, porque, naquela região, o medo era mais forte que a fé, e falar demais podia atrair coisa ruim. Um dia, seu Raimundo contou que a mãe dele, já com uns 17 anos, resolveu fugir da fazenda. Não aguentava mais aquele clima pesado, os gritos que às vezes vinham da mata, os uivos que pareciam estar dentro da cabeça dela. Disse que teve uns sonhos, ou talvez um aviso, de que precisava sair de lá antes da próxima lua cheia. E saiu, no meio da noite, sem avisar ninguém. Caminhou descalça por horas, com o mato cortando os pés, até chegar numa vilazinha chamada Curralinho, mais pra frente. Foi acolhida por uma mulher chamada Zefa, parteira e rezadeira, que entendeu tudo só de olhar para a moça. Dona Zefa nunca perguntou nada, só disse: "Você escapou, mas não pense que se livrou." E foi aí que a história dela se entrelaçou com a do povoado. Porque depois da chegada da Severina, o povo começou a ouvir uivos vindos da direção que ela tinha vindo. Sempre nas noites de lua cheia. Os cães latiam feito doidos. As crianças sonhavam com olhos amarelos na janela. E galinhas amanheciam mortas, sem sinal de sangue. Mas ninguém jamais acusou Dona Severina de nada. Pelo contrário, com o tempo, ela virou respeitada, virou parteira também, ajudou a nascer quase toda criança da vila. Mas o medo nunca saiu do olhar dela. E aí vem a parte mais esquisita. Muitos anos depois, quando o neto dela, o próprio seu Raimundo, já era homem feito, resolveu construir uma casa no mesmo terreno onde a mãe tinha morado com Dona Zefa. E foi quando começou a ter os sonhos, sempre os mesmos, caminhando por uma estrada de barro à noite, com a lua cheia iluminando tudo. E, lá na frente,
No meio da estrada, uma sombra grande, de 4 patas. Primeiro parecia um cachorro, depois um lobo, depois um homem. Mas nunca dava para ver o rosto, só os olhos, amarelos, piscando no escuro. E no sonho, ele sempre escutava a mesma frase, vinda de trás de uma árvore. Raimundo, não volte lá. Aquilo ainda vive. Acordava todo suado, coração disparado, o corpo todo dolorido, como se tivesse corrido. E isso se repetiu por anos, até ele parar de sonhar de vez. Depois que alguém contou para ele que a tal fazenda da infância da mãe tinha sido queimada, misteriosamente, numa noite sem lua. O povo disse que foi raio, mas não chovia fazia dias. Só viram a fumaça no outro dia cedo. E no meio das cinzas não tinha nenhum corpo, nem de bicho, nem de gente. Seu Raimundo nunca mais voltou lá. Mas até hoje, ele jura que aquela estrada perto de Riachão do Dantas tem alguma coisa esquisita. Gente que passa a noite diz que ouve uivo. Outros dizem que veem uma sombra atravessando a estrada, bem na curva do quilômetro 22. E eu, Zeca Estrada, te digo, naquela região tem canto de passarinho que nunca canta, poste que vive apagando sozinho e árvore que o mato evita crescer por perto. Pode até parecer lenda, mas quando o povo todo repete a mesma história com os mesmos detalhes, alguma verdade tem. E isso, meu amigo, é só o começo, porque essa história ainda tem muito chão pela frente. Segura firme aí que essa estrada vai virar. E quando virar, não tem mais volta. Rapaz, o que eu vou contar agora é daquele tipo de coisa que parece até invenção de beira de estrada. Mas juro pelo santo Padim Cisso que foi tudo vivido, ou melhor dizendo, ouvido por mim, de gente de carne e osso. Digo mais, tudo aconteceu ali para as bandas de Simão Dias, no interiorzão quente do Sergipe, terra de gente boa, mas também de assombração de fazer o cabelo arrepiar só com o sussurro do nome. Pois bem, como eu disse antes, quem me contou essa história foi o Carlinhos, um dos caminhoneiros mais antigos que rodavam por ali na região. Conheci ele numa madrugada de terça-feira, numa lanchonete de estrada meio caída chamada Barracão do Senhor. Era um lugar de piso rachado, café amargo e pão dormido. Mas o ponto era bom, pois dava para ver os faróis dos caminhões vindo de longe pela rodovia estadual 34. Carlinhos estava lá sentado num tamborete, café na mão, e uns olhos fundos como quem viu coisa que não devia. Puxei assunto. Ele respondeu só com um aceno de cabeça. Fui puxando papo até que ele soltou. Zeca, tu acredita em lobisomem? Eu, acostumado com história de mato, de grito no meio da noite e vulto em beira de estrada, dei uma risada nervosa e respondi. Depende. É lobisomem dos livros ou lobisomem de verdade? E ele disse assim, do jeito mais sério que eu já vi um homem falar. De verdade, rapaz, eu vi um. E não foi sozinho. O silêncio se assentou que nem poeira depois de caminhão passar. E ele começou a contar. A história era da avó dele, Dona Maria do Rosário, nascida e criada ali mesmo em Simão Dias, no tempo em que a luz elétrica era luxo de capital e criança dormia ao som de grilo, sapo e reza baixa. Segundo ele, Dona Rosário era dessas mulheres fortes, que criavam 11 filhos com a mão calejada e o coração endurecido pela vida. Mas mesmo assim, tinha uma doçura no olhar e uma fé que segurava a casa em pé. Era mulher de oração e de respeito. Só que, como toda história boa, essa começa com sofrimento. E sofrimento brabo. Quando era menina, Dona Rosário foi entregue pela mãe para uma família rica da região, chamada Família Ferraz. Donos de terras, gado e, segundo diziam, de certos segredos que só à noite conhecia. Ela foi para lá com 13 anos, franzina, magrinha, com uma trouxa de roupa nas costas e uma boneca de pano amarrada na cintura. Ficou encarregada de limpar a casa, cuidar dos filhos da madame e dormir num celeiro afastado da sede, onde também guardavam galinha, milho e umas tralhas que ninguém mais usava. O celeiro era feito de tábua grossa, com uns buracos entre as ripas por onde entrava vento, luz de lua e às vezes olho curioso. A casa da família era grande, com varanda em L, lustre de cristal e escada de madeira que estalava à noite. Parecia casa de novela.
mas o coração dela era frio que nem pedra. A madame, chamada Dona Efigênia, era uma mulher elegante, mas dura como vergalhão. O patrão, seu Anselmo, falava pouco e fumava demais. O cheiro do fumo dele impregnava até no sabão da roupa. Dona Rosário dizia que ali o tempo passava devagar, como se os dias fossem costurados um no outro com linha grossa e sem pressa. Mas numa dessas noites lentas, a vida dela mudou de rumo. Era noite de quinta-feira, céu limpo, lua cheia estourando no alto. Depois de jantar o resto do angu com feijão, foi trancada no celeiro, como sempre. Ela já estava acostumada com os barulhos, galinha, goteira, vento na madeira. Mas naquela noite teve um barulho diferente. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse andando em volta do celeiro, arrastando os pés com o chão rangendo de leve. A menina se encolheu num canto, abraçada com a boneca de pano, coração batendo forte. Tentou fazer silêncio com o próprio corpo. E aí veio o cheiro. Um cheiro forte, de carne podre, de bicho morto, de sangue velho. Aquele cheiro invadiu o nariz dela, como se quisesse arrancar a lembrança da comida da noite. Foi aí que, com o medo já enfiado até os ossos, ela teve a ideia de olhar por um dos buracos da madeira. Devia ter deixado para lá, mas a curiosidade é bicho traiçoeiro. Pelo buraco, ela viu um homem pelado, andando meio curvado, como se estivesse procurando alguma coisa. Ele andava sem rumo, os pés arrastando na terra e parecia farejar o ar. Não era morador da casa, disso ela tinha certeza. E não era normal. O corpo dele tremia, os músculos pareciam querer rasgar a pele, e ele caiu de joelhos. Ali, naquela terra dura, sob a lua cheia, o homem começou a se contorcer, e a pele dele começou a se abrir, como fruta madura. Pelos começaram a brotar, o pescoço esticou, e a boca se alargou até formar um focinho. E foi ali, bem diante dos olhos da pequena Rosário, que o homem virou um lobo. Mas não era lobo de história de criança, não. Era um bicho enorme, com olhos brilhantes, dente afiado e o mesmo cheiro podre que tomava o ar. O lobo uivou tão alto que pareceu que o mundo parou de girar. Ela urrou junto com ele, mas não de raiva, de pavor. A menina mijou nas calças sem nem perceber. Tremia tanto que os dentes batiam como se tivessem vida própria. Quis gritar, mas a voz não saía. Só restava o silêncio, o suor e o medo. Depois de uivar, o bicho correu, e a poeira levantou como se o chão tivesse cuspido ele. Ela não viu para onde ele foi. Só sentiu o silêncio pesado depois que ele sumiu. No outro dia, com os olhos ainda fundos, perguntou para Dona Efigênia se tinha ouvido alguma coisa durante a noite. A mulher respondeu com desdém. Se ouvi, não me lembro. Por quê? Teve sonho ruim. Rosário engoliu a verdade e mentiu com medo. Achei que tinha visto um cachorro rondando por lá. Nunca contou a ninguém. Só muitos anos depois, quando já tinha neto e cabelo branco, é que resolveu falar. E Carlinhos, sentado naquela cadeira da lanchonete, me disse: Vô contava esse caso com tanto detalhe, Zeca, que parecia que eu estava lá. E ela jurava que o bicho sabia que ela estava olhando. E mesmo assim, se transformou, como se quisesse que ela visse. Ficamos ali em silêncio, eu e ele, olhando os faróis dos caminhões que passavam devagar pela rodovia. E foi aí que ele completou. Tem coisa que é mais do que carne e osso, Zeca. Tem coisa que é maldição, que passa de geração em geração e que só aparece em noite de lua cheia para quem está no lugar errado, na hora errada. E rapaz, eu juro, quando ele falou isso, eu senti um arrepio subindo pelas costas, como se alguém tivesse soprado gelado no meu ouvido. Olhei para a estrada, mas não vi nada. Ainda assim, demorei para pegar no sono naquela noite, porque, como dizia minha avó, quem tem medo acredita, e quem acredita, melhor não provocar. E essa foi só a primeira parte do que Carlinhos tinha para contar. Porque ali, naquele trecho esquecido do sertão sergipano, as histórias de lobisomem estavam só começando. Carlinhos tomou o último gole do café frio, coçou a barba rala, olhou para o chão como quem procura as palavras certas e continuou com a voz meio baixa, quase como se tivesse medo que alguém escutasse. Depois daquela noite, vó Rosário nunca mais dormiu direito. O corpo dela seguiu trabalhando, cozinhando, limpando, mas a alma
A alma dela ficou trancada naquele celeiro junto com o medo. Ela passou a andar mais calada, olhando para os cantos, prestando atenção em barulho que ninguém mais ouvia. E o mais estranho é que o tempo passou, Zeca, mas aquele cheiro de bicho podre, de sangue seco, parece que nunca saiu do nariz dela. Eu fiquei ali ouvindo, e Carlinhos continuou. Mas foi só quando ela completou uns 16 anos que a coisa desandou de vez. Numa noite de sexta-feira, a Fazenda Ferraz recebeu visita. Um homem estranho, de fora, chegou montado num cavalo preto. Era alto, magro feito vara de cutucar estrela. Olhos fundos e um jeito que não olhava ninguém nos olhos. Diziam que ele vinha do interior da Bahia, mas ninguém sabia ao certo de onde era. Chamavam ele de Doutor Paulo, mas ninguém sabia que tipo de doutor ele era. Não era médico, nem advogado, nem nada que prestasse. Mas andava com um livro grosso embaixo do braço e o pessoal da fazenda só cochichava pelas costas. Naquela época, Dona Efigênia vivia reclusa. Estava sempre trancada em um dos quartos da casa principal. E quando saía, era só à noite com um véu no rosto e um cheiro forte de perfume que queimava o nariz. Seu Anselmo, o marido dela, sumia por dias. Às vezes voltava com os olhos vermelhos, bêbado ou cansado, e a roupa suja de terra. A casa tinha mudado. As plantas murcharam, os cães ficaram ariscos e até os cavalos não queriam mais ficar no estábulo. Rosário sentia no ar e, mais ainda, no olhar das outras empregadas. A cozinheira, Dona Dalva, mulher velha e gorda que sempre cantava ponto de umbanda baixinho enquanto mexia os panelões, passou a andar com um colar de arruda enrolado no pulso e avisava: "Menina, tu não sai à noite. Tem coisa ruim rondando aqui. Tão mexendo com o que não se deve." E aí veio a noite da transformação de novo. Lua cheia, do mesmo jeito. Rosário já tinha contado mentalmente os dias. Sabia que estava chegando. E sentia a pele arrepiar mesmo antes do sol se pôr. Tentou dizer para alguém. Falou com a Dalva. Mas ela só abanou a cabeça e disse: "Eu sei, minha filha, mas a gente aqui é só poeira nesse chão. Quem manda nessas bandas são os de sangue forte." Nesse dia, o tal do Dr. Paulo foi visto saindo com seu Anselmo para o meio do mato, levando uma mala de couro. A mulher da lavanderia disse que viu algo se mexendo lá dentro, como se fosse um bicho, mas ninguém teve coragem de perguntar nada. Rosário se escondeu num canto da varanda, perto da escada, e viu os dois sumirem por entre as árvores. Levaram também uma galinha preta, amarrada pelos pés. Na volta, já era madrugada. E foi quando tudo começou a desandar de verdade. Na noite seguinte, Rosário foi acordada com um barulho estranho. Não era arrastar de galho, nem estalo de telhado com vento. Era um som úmido, como se alguém estivesse mascando carne crua. Um ruído pegajoso, nojento. Junto disso, veio o cheiro. Aquele mesmo cheiro. Carne apodrecida, sangue, suor de bicho. Levantou devagar, com o corpo tremendo, e foi até uma fresta da porta. E o que viu ali tiraria o sono de qualquer cristão. No terreiro da fazenda, um animal, ou melhor, um homem deformado, de 4, com o dorso arqueado, comia alguma coisa no chão de terra. Os olhos dele brilhavam de um jeito amarelo, como se estivesse pegando o reflexo da lua. Mas o pior não era isso. Era que do lado do bicho, parado em pé, com a mesma expressão de sempre, estava o tal do Dr. Paulo. Ele segurava o livro aberto, murmurando umas palavras que Rosário não entendia. Era como se estivesse comandando a coisa. Como se o bicho, que um dia foi gente, obedecesse a ele. E foi nesse instante que Rosário notou o corpo no chão. Aquilo que o bicho comia era uma das criadas. A moça nova, chamada Judite, que tinha chegado fazia poucas semanas, com olhos tristes e filho pequeno em casa. Ela estava ali toda rasgada, os olhos arregalados, a boca aberta num grito que não saiu. Rosário tapou a boca com a mão, o coração batendo como tambor. Quis correr, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, encolhida, assistindo o horror. E quando o bicho ergueu o focinho sujo de sangue, olhou direto para ela, como se soubesse, como se tivesse sentido o cheiro do medo, mas ele não atacou. O Dr. Paulo apenas fechou o livro, deu 2 assobios curtos e o bicho recuou. Sumiram os dois como se evaporassem na névoa que começava a descer da serra.
No dia seguinte, ninguém falou nada. Nada. Ninguém comentou o sumiço da Judite. Quando Rosário perguntou à dona Efigênia, ouviu apenas: criada que some é porque não queria trabalhar. Aqui ninguém é preso. Mas a mentira era mais grossa que lama de açude. Todos sabiam, sentiam, só não diziam, porque o medo falava mais alto. E então começaram as mortes. Primeiro foi o vaqueiro, seu Chico Bento. Depois um menino do curral. Todos sumiam de noite e no outro dia só se via sangue na cerca, pegadas fundas e galho quebrado. E ninguém fazia nada. Rosário começou a entender que aquilo ali não era um acidente. Era escolha, era sacrifício e, mais ainda, parecia ritual. O tal do Dr. Paulo estava sempre presente. Às vezes, só aparecia quando o céu estava limpo e a lua cheia. Outras, ele desaparecia por semanas e voltava com olhos mais escuros, com cheiro de fumaça e algo ruim grudado no corpo. E o seu Anselmo? Ah, ele mudou também. Passou a andar encurvado, o cabelo caiu, os dentes ficaram amarelados. E numa manhã, Rosário viu ele no terreiro, vomitando sangue e terra. Era como se o corpo dele estivesse pagando um preço por algo que ele tinha aceitado. E ela sabia. O preço era aquele monstro. Dona Dalva, que sempre foi corajosa, tentou fugir. Arrumou uma trouxa, escondeu uma faca debaixo da saia e foi embora no escuro. Nunca mais se ouviu falar dela. Uns diziam que foi para Aracaju, outros que pegou a estrada para o norte. Mas Rosário sabia. Sabia que ninguém saía daquela fazenda sem deixar um pedaço de alma para trás. E foi aí que ela decidiu. Não ia mais esperar. Ia fugir. Escondeu umas mudas de roupa, umas moedas velhas, e combinou com um dos tropeiros de pegar carona até o vilarejo mais próximo. Só que na noite marcada para a fuga, a lua apareceu no céu, redonda como um tambor. E com ela, o bicho também. E naquela noite Rosário viu algo que não queria ver. Algo que mudou tudo. Algo que fez ela entender que a coisa era mais próxima do que imaginava. Mas isso eu vou contar depois, Zeca. Porque aí a coisa fica feia de verdade. Aí não é mais história de ouvir. É história de sentir na pele. E foi nessa parte que Carlinhos se calou. Acendeu um cigarro, mesmo dizendo que tinha parado, e ficou olhando para o nada. Eu fiquei ali, sem saber o que falar. Porque, no fundo, eu sabia. A história ainda estava só no começo. Carlinhos deu uma tragada funda no cigarro, soltou a fumaça olhando para o céu e, pela primeira vez, pareceu que não queria continuar. Mas eu fiquei calado. Deixei o silêncio pesar. Porque tem coisa que só sai quando a gente para de perguntar. Ele bateu a cinza com o dedo e recomeçou num tom mais seco, quase cortante. Tu lembra que eu falei da noite que Rosário ia fugir, né? Pois então, naquela mesma madrugada, ela saiu pela porta dos fundos descalça, com o vestido simples e um santinho de papel amassado no bolso. Só o som dos grilos e do vento nas folhas acompanhava ela. A estrada de terra parecia mais longa que nunca. A cada passo, ela sentia que tinha alguém atrás. Não era barulho, não era sombra, era presença. Sabe como é, Zeca? Aquela sensação de que tem olho demais olhando para você e nenhum rosto? Ela quase chegou a dar meia volta, mas lembrou do que viu no terreiro, do que sentiu, da Judite rasgada feito pano velho, do sangue. E aí, mesmo com a alma miúda de medo, continuou. O tropeiro, um rapaz chamado Josias, tinha prometido esperar ela perto da porteira grande, com o burro já encilhado. Mas quando ela chegou lá, não tinha ninguém. Nem burro, nem Josias, nem sinal de movimento. Só o som de algo fungando do outro lado do mato. Forte, úmido. Ela se abaixou atrás do mourão da cerca, segurando a respiração, tentando entender se era bicho ou gente. E aí viu, entre os troncos, uma silhueta. Alta, fina, tremendo como se estivesse prestes a quebrar. E os olhos amarelos acesos como fogo de lamparina velha. O troço se arrastava pelo chão com os braços longos e deixava uma trilha de baba grossa no barro. E ali, no canto da boca dele, uma coisa que gelou o coração dela. O boné do Josias. Rosário correu, nem pensou. Voltou pela mata mesmo, se arranhando toda, com o vestido rasgado nos espinhos.
Correu até a casa de Dona Dalva, que, ao contrário do que contaram depois, não tinha fugido. Ela estava escondida, trancada num quartinho velho com vela acesa, punhado de sal no chão e um rosário apertado na mão. Quando viu o rosário, arregalou os olhos e disse: "Eu avisei, menina. Eu disse que não era para ficar aqui." Rosário chorava, quase sem ar. Contou o que viu. Falou do monstro, do Josias, da fuga. Dalva ficou em silêncio. A vela tremia. E aí, devagar, ela puxou debaixo do colchão um caderno velho, capa de couro, escrito à mão, e mostrou. Era um diário, mas não de gente qualquer. Era o diário do antigo caseiro, um homem que morava ali muito antes da família Ferraz assumir a fazenda. O nome dele era Seu Laurentino. Tinha morrido fazia mais de 20 anos, num incêndio que nunca foi explicado. Mas o que ele escreveu ali explicava tudo. Dalva passou as páginas com os dedos grossos e Rosário leu trechos marcados com carvão. O senhor da casa fez acordo com gente das trevas. Um tal de Paulo, vindo do sertão, trouxe livro de couro e mandinga. Prometeu riqueza, terra fértil, gado gordo. Em troca, pediu sangue. Primeiro foi um porco, depois um escravo, depois a própria filha. Rosário tremia ao ler. As palavras pareciam ecoar no peito dela. E aí vinha o mais difícil de engolir. Quando o sacrifício é humano, a criatura aparece. Meio homem, meio fera, eternamente preso ao feitiço. Mas, se for alimentado a cada ciclo de lua cheia, nunca envelhece, nunca morre. Foi ali que Rosário entendeu. O monstro não era um castigo, era parte do acordo. Era a colheita do preço que a família pagava para continuar rica, poderosa, respeitada. E o tal Dr. Paulo era o guardião do pacto. Um enviado, talvez, um bruxo, um demônio, quem sabe. Dalva trancou a porta, jogou sal nas janelas e disse: "Hoje você fica aqui, amanhã você vai embora. Mas tem que ir longe, pro sul, pro litoral, pro mais longe que puder, porque se ficar, o bicho vai achar você. E se ele sentir teu cheiro, menina, não tem reza que segure." Mas Rosário não conseguiu esperar até o dia seguinte. No meio da noite, a fazenda toda acordou com um berro, um grito de cortar o peito. Vinha da casa grande. Rosário e Dalva saíram correndo. A porta estava aberta, e o ar cheirava a enxofre, fumaça e morte. No salão principal, o corpo de Dona Efigênia estava caído no chão, os olhos abertos, como se tivessem visto algo tão horrendo que o coração parou. E atrás dela, o livro. Aquele livro grosso de capa de couro aberto, com as páginas manchadas de sangue. Como se alguém tivesse usado ele para invocar de novo. Seu Anselmo estava ajoelhado, balbuciando alguma coisa, sujo de terra até os dentes. Os empregados começaram a correr, gritar, se esconder. Um clima de guerra tomou conta da fazenda. E no meio disso tudo, o tal do Dr. Paulo, ele sumiu. Ninguém viu mais ele por dias. Mas as mortes continuaram. Rosário não conseguiu fugir. As estradas pareciam sempre levar de volta para o mesmo lugar. Uma vez ela pegou carona com um caminhão de leite até Nossa Senhora das Dores. Mas no meio da estrada, o pneu estourou. O motorista foi atacado por um bicho. E ela teve que voltar a pé pela mata. Chegou de volta na fazenda com o corpo coberto de picada de mosquito e um ferimento no braço que nunca cicatrizou direito. Era como se o lugar tivesse puxando ela de volta. Como se a terra tivesse gravado o nome dela. Como se uma vez que você visse o bicho, não tivesse mais como esquecer. Ele passa a viver dentro de você. Na sombra, no sonho, no som da madeira estalando à noite. Depois disso, as coisas pioraram. Rosário passou a ter pesadelos. Via o Dr. Paulo no canto do quarto, lendo o livro, murmurando palavras num idioma que nem parecia desse mundo. Acordava suada, com marcas roxas nos braços. E o pior, sonhava com os mortos. Com Judite, com Josias, com a Efigênia. Todos chamando ela, todos dizendo: "Você viu, agora é sua vez." Dalva foi embora de vez. Deixou um bilhete, uns patuás, e nunca mais apareceu. Dizem que virou benzedeira em Laranjeiras, mas ninguém confirma. E Rosário? Ela ficou.
Ficou porque já não sabia mais quem era fora daquele inferno, porque o medo dela tinha virado raiz. E a verdade, Zeca, é que tem gente que não foge, porque já virou parte da maldição. Carlinhos me olhou fundo, o cigarro apagado nos dedos, os olhos úmidos. Eu tô te contando isso, Zeca, não é para assustar, não. É para avisar, porque agora, depois de tantos anos, as terras da fazenda Ferraz vão ser loteadas. E sabe quem comprou parte delas? Eu balancei a cabeça devagar, nem conseguia falar. Um empresário de Aracaju. Diz que vai construir condomínio de luxo, mas tu sabe o que ele achou lá? Enterrado fundo no meio do capinzal? Eu neguei com a cabeça. Um livro, de couro, enrolado num pano vermelho com símbolos que nem a polícia quis mexer. Chamaram um padre, mas o homem passou mal só de tocar. Disseram que era coisa de ritual antigo, mas ninguém sabe que livro é. Só que ele foi levado. E desde então, já teve 3 acidentes com operários. E um deles jurou que viu no fim da estrada um homem alto, magro, de terno preto e olhos amarelos. Eu engoli seco. O motor do meu caminhão ainda quente lá fora, a noite tomando conta da estrada. E Carlinhos, com aquele olhar quebrado, disse só mais uma coisa. Tu vai seguir viagem, Zeca. Mas se um dia tu passar perto de Riachuelo e sentir um cheiro forte de enxofre, não para. Pisa fundo, porque nem toda curva é só curva. E nem toda sombra é de árvore. Tem coisa ali o que anda, e que não esquece quem sabe demais. O silêncio que ficou depois das palavras do Carlinhos parecia ter peso. Nem o barulho do vento entre as árvores conseguia quebrar o clima. Ele só ficou ali, me olhando como quem tivesse tirado um fardo das costas. Mas eu sabia que não era o fim da história. Não com aquele olhar. E como bom caminhoneiro que já viu de tudo na estrada, eu também senti. Algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Passaram-se uns dias. Eu segui viagem, mas a cabeça ficou naquela conversa. Era como se a história tivesse grudado em mim. Em cada parada, em cada cidade, em cada beira de estrada, eu lembrava dos olhos amarelos, do livro de couro, da tal Rosário. Aquilo não era só relato de cabra velho, não. Tinha verdade demais nas entrelinhas. Foi então que, numa dessas voltas que a vida dá, precisei voltar ao Sergipe. Entrega urgente. Um lote de peças industriais para uma firma perto de Riachuelo. O nome me arrepiou só de ouvir. Mas neguinho que vive da estrada aprende a engolir o medo. Botei o chapéu, conferi o GPS e fui. Cheguei lá num entardecer avermelhado. O céu parecia queimando no horizonte. A cidade estava quieta demais. Parecia domingo, mas era quinta-feira. Os moradores olhavam para mim como se tivessem visto um fantasma. Até a moça do posto de gasolina demorou para me responder quando perguntei da firma. Fica depois da antiga fazenda Ferraz, disse ela baixinho como quem não queria ser ouvida. Eu gelei. Aquela das histórias? Arrisquei. Ela olhou para os lados, se aproximou do vidro e cochichou. Dizem que mexeram no que não devia. Desde que começaram a obra tá dando tudo errado. Gente sumindo, bicho morto aparecendo nos canteiros. Teve até um padre que passou mal aqui. A prefeitura tentou calar, mas o povo não é bobo, não. Agradeci, segui viagem. Mas cada metro que o caminhão andava, meu estômago parecia afundar mais. Cheguei no tal canteiro de obras no começo da noite. Era um lugar enorme, com guindastes, caminhões parados, betoneiras cobertas por lonas. Mas não tinha ninguém, nada. Só os postes acesos e o som abafado de grilos no mato ao redor. Desci da boleia e fui bater na guarita. Ninguém, nem vigia. Foi então que ouvi um barulho. Algo entre um gemido e um sussurro, vindo do meio da obra. Caminhei devagar, com a lanterna do celular tremendo na mão. A cada passo, a sensação de que os olhos do mato me vigiavam. E ali, no centro do terreno, vi o que parecia ser um altar improvisado. Um monte de pedra, terra revirada, velas derretidas, ossos pequenos e o livro, o mesmo, de couro escuro, amarrado com corda vermelha, manchado de barro seco e algo que parecia sangue velho. Mas não foi o livro que me paralisou. Foi o que estava do outro lado dele. Um homem, alto, magro, pele cinzenta, quase transparente. Os olhos amarelos.
como se pegassem fogo por dentro. A boca, um traço reto, sem expressão. Usava um terno escuro, mas sem poeira, como se tivesse saído agora de um funeral. Ele me olhou como quem já sabia quem eu era, como se estivesse me esperando. Eu tentei correr, mas as pernas não obedeceram. Ele deu um passo, e outro, e outro. A cada movimento dele, o ar parecia sumir. O cheiro, uma mistura de carne podre e ferro enferrujado. E o som, como se alguém sussurrasse 1000 vozes diferentes, todas ao mesmo tempo. Foi aí que vi uma figura vindo do mato, correndo. Era ela, Rosário, mas não era mais a mesma. Estava mais velha, abatida, com os olhos fundos, mas ainda com aquela força de quem lutou contra coisa demais na vida. Ela se colocou na minha frente e gritou: "Ele não pode levar mais ninguém." O homem, ou o que quer que fosse, parou. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Rosário se ajoelhou e começou a rezar, mas não era reza de igreja. Era outra coisa, antiga, palavras emboladas, sons guturais como se viessem de outro tempo, e o chão começou a tremer. Eu não conseguia mexer um músculo, só via. O vulto gritou, um som que atravessou o ar como faca quente na manteiga. As velas se apagaram sozinhas. O livro pegou fogo, mas sem chamas visíveis. Ele simplesmente se desfez em cinza diante dos nossos olhos. A criatura tentou avançar, mas parecia presa, como se algo invisível tivesse segurando ela ali. E Rosário continuava a recitar, agora com os olhos virados, os braços erguidos como se puxasse força da terra. A tensão era tanta que até o ar parecia mais grosso. O céu escureceu de vez, mesmo sem nuvem. Um trovão estalou no nada e uma rajada de vento quase me jogou no chão. E foi ali, naquele instante de loucura, que Rosário gritou com uma força que não era dela: "Em nome de todos que você tocou, eu te expulso." A criatura gritou de volta. Um urro que ecoou como sirene dentro da cabeça e desapareceu. Sumiu. No lugar onde estava, só ficou o chão chamuscado com as pedras negras, como se tivessem sido queimadas de dentro para fora. Rosário caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Eu corri para ajudar, mas ela só disse: "Acabou." Para ele. Mas não para mim. Fiquei sem palavras. Só consegui segurar o braço dela. Ela olhou para mim com um misto de tristeza e alívio. "Agora você entende, Zeca. Por que eu nunca fui embora?" Eu balancei a cabeça, ainda em choque. Mas entendi, porque aquilo ali já não era só uma história. Era uma guerra antiga, travada entre mundos que a gente finge que não existem. E Rosário, ela não era só vítima, era a sentinela, a última defesa entre nós e o que espreita do outro lado. E naquela noite, ali, no coração do mal, ela venceu. Mas o que vem depois, essa é outra história. Naquele instante em que a coisa sumiu do meio da clareira, parecia que o mundo tinha parado de respirar. O silêncio ficou pesado, espesso, como se o ar estivesse suspenso entre dois mundos. E eu, Zeca Estrada, homem vivido de volante e noite mal dormida, me vi sentado no chão batido, olhando para o nada e tentando entender o que é que tinha acabado de acontecer. Rosário estava lá, caída de lado, respirando como se tivesse carregado o mundo inteiro nas costas. Fiquei olhando para ela, sem saber se chamava ajuda, se corria, se rezava. Mas uma coisa eu sabia. Ela tinha vencido alguma coisa que nenhum de nós entendia direito. E aquilo, meu amigo, aquilo não ia passar impune. A noite seguiu estranha. As luzes da obra piscaram umas 2 vezes e depois apagaram de vez. Tudo escuro, só a lua, meio encoberta, dava um tom azulado no cenário, deixando tudo com cara de sonho ruim. Eu levantei devagar, fui até Rosário, segurei a mão dela. "Tá viva, mulher?" Perguntei, tentando brincar, mas a voz saiu falha. Ela abriu os olhos devagar, com um sorriso fraco. Não respondeu, só fez que sim com a cabeça. E ali, no meio daquela escuridão, ela me puxou com o pouco de força que tinha e sussurrou: "Zeca, isso tudo ainda não acabou." Arrepiou foi tudo, dos pés ao último fio de cabelo.
Eu pensei que o pior já tinha passado, que aquele demônio, ou seja lá o que fosse, tinha sido expulso. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam que aquilo era só o início. A gente se arrastou até a boleia do meu caminhão. Ajudei Rosário a subir e ela ficou ali, deitada no banco, enquanto eu ligava os faróis. O motor roncou, trazendo um pouco de normalidade para o mundo. Mas foi só começar a sair dali que vi pelo retrovisor uma coisa que me gelou a alma. A terra onde o bicho tinha sumido estava se mexendo de novo. Só que agora de um jeito diferente, como se estivesse respirando. Rosário olhou também e sussurrou. Ele deixou a marca. Um portal. Tá aberto agora. Pensei em dar ré e passar por cima. Acabar de vez com aquilo. Mas ela me segurou. Não adianta. Isso aí não se destrói com força. Isso se sela. E eu preciso de uma coisa para fazer isso, que tá na velha capela abandonada no alto do Morro do Engenho. Suspirei fundo. Claro que não podia ser fácil. Era sempre mais longe, mais alto, mais arriscado. Mas naquela altura, quem sou eu para dizer não? Pé na embreagem, marcha engatada, o velho bruto ronronando no asfalto quente. Subimos rumo ao tal morro, estrada de terra, buraco, árvore caída. Um perrengue só. Mas no meio do caminho, entre um sacolejo e outro, Rosário foi me contando o resto da história. Ela disse que a tal criatura, o homem de terno com os olhos de fogo, era um espírito antigo, muito mais velho do que qualquer religião. Um tipo de entidade ligada à escuridão que existe entre os pensamentos ruins, entre o que é dito e o que é sentido. Ele se alimentava do medo, da dúvida, da culpa. E o livro? Aquilo era uma espécie de contrato. Um pacto feito por alguém da família dela há muito tempo. Um acordo de poder em troca de servidão eterna. A tal capela, no alto do morro, era o último lugar sagrado que não tinha sido corrompido por ele. Ali, segundo Rosário, ela poderia realizar o ritual para fechar o portal de vez, mas não sem pagar o preço. Vai me custar caro, Zeca, ela disse, com os olhos perdidos no horizonte. E talvez eu não volte. Quis protestar, dizer que devia haver outro jeito. Mas, de novo, o olhar dela me calou. Era como se ela já tivesse aceitado. Como se tivesse passado a vida inteira se preparando para aquele momento. Chegamos na capela com a madrugada estalando. A construção era pequena, coberta de musgo, madeira podre nas janelas, cruz torta no telhado. Mas lá dentro, ao contrário do que imaginei, estava limpo. Sem poeira, sem bicho morto, sem cheiro de mofo. Tinha uma energia diferente. Pesada, mas pura. Rosário tirou do casaco um pequeno frasco de vidro com um líquido escuro e começou a traçar símbolos no chão com aquilo. Eu não entendia metade do que ela falava, mas o som da voz dela parecia ecoar nas paredes de pedra, como se o tempo ali obedecesse a outras regras. Ela mandou que eu ficasse fora do círculo. Obedeci. E então começou o ritual. As velas acesas tremulavam sem vento. A cruz no altar balançava sozinha. O cheiro do líquido no chão era forte. Parecia enxofre com canela e metal quente. E quando Rosário ergueu as mãos e começou a entoar aquelas palavras antigas, eu juro por tudo que é sagrado. A capela chorou. Gotas começaram a pingar do teto, como se o lugar todo estivesse suando. Do lado de fora, relâmpagos riscavam o céu, mesmo sem nuvem. E lá embaixo, na cidade, um uivo se espalhou. Não era de cachorro, não era de gente. Era o grito do que foi deixado para trás. A criatura sentiu. Sabia que estava perdendo. Rosário, no auge do ritual, parou. Olhou para mim. Um segundo só, como se quisesse guardar meu rosto na memória. E então gritou. Agora! Do chão, uma luz intensa brotou, como se rasgasse o mundo. Ela foi envolvida por aquilo. Sumiu. O som do mundo explodiu dentro da capela. E eu, Zeca, fui jogado para trás com a força do impacto. Quando abri os olhos, a luz tinha ido embora. O chão estava rachado, queimado. E no centro do círculo, nada. Nenhuma cinza, nenhuma marca, nenhum vestígio. Rosário desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Fiquei ali, sentado, esperando ela voltar. Esperando o milagre que não veio. Só quando a manhã começou a clarear é que percebi. Ela não ia voltar. Desci do morro com o coração pesado. Mas lá embaixo,
No canteiro de obras o portal tinha sumido. O solo agora era só terra batida, sem tremor, sem respiração, sem sombra maldita. A cidade parecia mais leve, as pessoas mais vivas. Até os pássaros voltaram a cantar. E eu segui viagem, com a lembrança dela grudada no pensamento. Porque algumas pessoas, meu amigo, não são só gente, são farol, são muralha, são escudo contra o que há de mais escuro nesse mundo. E Rosário foi isso tudo. Sozinha, enfrentou o que nenhum de nós teria coragem. E venceu. Mas mesmo vencendo, ela pagou o preço. E agora, bom, agora é minha vez de vigiar. Porque se um dia ele voltar, vai me encontrar no volante, olhos firmes na estrada. Depois daquele dia no alto do Morro do Engenho, minha vida nunca mais foi a mesma. E eu não tô falando só do que vi, do que vivi, não. Tô falando do que senti. Uma mudança funda, como se um pedaço de mim tivesse ficado lá em cima, naquela capela que agora não existe mais. Porque, olha, no outro dia, quando resolvi voltar para lá, mais para entender do que para acreditar, não tinha mais nada. Nem parede, nem altar, nem cruz. Só mato e silêncio. A capela sumiu, como se tivesse sido engolida pelo tempo. Desci do morro sem dizer palavra. No rádio do caminhão, o chiado era mais alto do que qualquer música, e dentro de mim, o silêncio fazia mais barulho do que 1000 buzinas de carreta em ladeira. Passei na cidade, dei uma olhada no canteiro de obras onde tudo começou. Parecia outro lugar. As máquinas estavam funcionando, os homens riam, batiam os capacetes uns nos outros como se fosse qualquer dia comum. Mas eu sabia que algo tinha mudado, que algo tinha sido selado ali. E que o preço para isso tinha sido alto demais. Rosário não voltou, não apareceu. Não teve enterro, nem velório, nem notícia no rádio. Mas eu sonhava com ela, direto. Sonhos intensos, cheios de símbolo, de vento, de cheiro de terra molhada. Às vezes eu acordava com a sensação de que ela estava sentada no banco do carona, olhando a estrada, em silêncio, como costumava fazer. Aqueles olhos cansados, mas atentos, como quem vê mais do que devia. E tinha uma coisa, uma coincidência, ou sinal, vai saber, que me seguia desde então. Toda vez que eu passava perto de uma igreja abandonada, ou capelinha de beira de estrada, uma flor brotava no canto, sozinha. Sempre uma flor diferente. Vermelha, branca, às vezes roxa, mas sempre ali. Como se fosse uma lembrança, ou talvez um recado. Continuei minha vida de caminhoneiro. Pneu rodando, frete pegando, estrada sem fim. Mas não era mais o mesmo Zeca Estrada de antes. Agora eu escutava os sons da noite com mais atenção. Prestava mais atenção nos sonhos. Nas paradas de posto, nas conversas de caminhoneiro, comecei a ouvir histórias parecidas. Gente que viu vulto, que sentiu presença, que jurava ter ouvido sussurros vindos debaixo da terra. E o mais curioso, muitos mencionavam uma mulher de vestido longo, cabelo escuro, que aparecia nos momentos mais difíceis, sempre ajudando, guiando, protegendo. Uma espécie de espírito guardião da estrada. Adivinha quem me veio à mente? Pois é, eu nunca contei a história toda para ninguém. Nem daria conta. Ia parecer loucura demais, invenção de caminhoneiro solitário. Mas quem me conhece sabe que não sou homem de inventar. Sou homem de observar, de viver. E o que vivi com Rosário não foi invenção. Foi real. Tão real quanto o diesel no tanque e o cheiro de café na madrugada. Teve um dia, uns 2 meses depois, que parei num vilarejo ali para os lados de Poço Redondo. Lugar pequeno, poeira fina no ar, cheiro de lenha queimando. Parei para comer um pão com ovo e tomar um café forte. A senhora que me atendeu olhou para mim, ajeitou o lenço no cabelo e disse: "O senhor é o caminhoneiro que andava com a moça do olhar triste?" Na hora, meu coração deu um salto. Fingi que não entendi. Que moça? Uma que passou por aqui faz tempo. Veio perguntar do Morro do Engenho. Disse que precisava de um mapa velho, de uma planta antiga da região. Tinha um jeito estranho. Parecia que sabia que não ia voltar. Engoli seco. Agradeci e saí. Mas antes de entrar no caminhão, olhei para o chão
E lá estava, uma flor roxa, solitária, nascida no cimento rachado da calçada. Coincidência? Não acredito mais nisso. Comecei a andar com um caderninho no painel do caminhão. Toda vez que algo estranho acontecia, eu anotava. Um cheiro repentino, um apagão elétrico, um sonho muito vívido. Era meu jeito de entender, de organizar. Rosário, no fim das contas, me deixou isso também. O dom da atenção. O dever de vigiar. Teve outro dia, em plena rodovia, perto de um trecho conhecido por ter acidentes, que vi algo que me arrepiou. Um carro ia perdendo o controle numa curva. Aquela coisa de filme, pneu cantando, motorista desesperado. Mas bem na hora, juro por tudo, uma figura apareceu no acostamento. Só vi de relance, um vulto feminino. O carro milagrosamente desviou, voltou para a pista. Ninguém viu, só eu. Mas eu sei o que vi. E naquela noite, no posto onde parei para dormir, sonhei com Rosário. Ela estava de pé, de costas para mim, num campo cheio de girassóis. Não disse nada. Só olhou por cima do ombro e sorriu. Acordei com uma paz que fazia tempo que não sentia. É como se ela tivesse me dizendo: "Tô aqui, Zeca. Segue em frente." E eu segui. A estrada não parou. Os dias vieram e foram. E cada trecho que percorro é também uma memória dela. Uma lembrança viva do que enfrentamos juntos. Mas sabe o que mais me pega? É o fato de que ninguém mais vai saber daquilo. Do que foi feito, do que foi selado. Rosário salvou mais do que uma cidade. Salvou um tempo, um lugar no mundo onde o escuro queria entrar. E ninguém nunca vai saber o nome dela. Só eu. E por isso, sempre que passo por uma cidadezinha nova, sempre que vejo uma capela esquecida, paro. Acendo uma vela. Faço um silêncio. Porque foi isso que ela me ensinou. O mundo não se segura só com força e caminhão. Às vezes, ele se segura com coragem, silêncio e fé. E ali, meu amigo, naquele silêncio de capela esquecida, eu escuto. Às vezes parece que é o vento nas telhas, mas outras vezes eu tenho certeza que é ela. Me lembrando que a estrada nunca termina e que o verdadeiro destino é proteger o caminho dos que ainda vão passar por ele. A vida na estrada tem dessas coisas, meu amigo. A gente acha que, depois de tudo que passou, vai poder voltar ao normal, ajeitar as coisas, respirar fundo. Mas a estrada não é assim. A estrada é um jeito de vida, e ela carrega junto as marcas da gente, as cicatrizes do que vivemos. Depois daquele episódio no Morro do Engenho, algo dentro de mim mudou para sempre. Não foi só o peso da perda da Rosário, mas a sensação de que o mundo ali, em Sergipe, tinha se mexido de um jeito que eu não entendia direito. A cidade pequena, que eu conhecia de décadas, agora parecia mais um palco onde o invisível andava de braço dado com a gente. E eu era o cara que viu demais, ouviu demais, sentiu demais. Minha rotina voltou, claro. Os fretes, as paradas, os postos de gasolina cheios de cheiro de café queimado e poeira da estrada. Mas eu não era mais o mesmo. Meu sono ficou leve, quase inquieto. As histórias que escutava dos outros caminhoneiros tinham ganhado um tom diferente. O que antes parecia conto para assustar novato, agora tinha cara de alerta, de aviso. O pior de tudo foi perceber que a Rosário, mesmo depois do que aconteceu, não tinha desaparecido por completo. Era como se ela tivesse deixado uma sombra, não de medo, mas de presença. Às vezes, na madrugada, quando eu parava num canto qualquer, sentia o cheiro de jasmim no ar. Um cheiro doce, que lembrava a casa da minha mãe, mas que não combinava com o cheiro da estrada nem do diesel. Aí eu sabia. Ela estava por perto. Uma noite dessas, parei para descansar num posto às margens da rodovia. Era um lugar simples, com umas mesas de madeira rústica e luz amarela que mal iluminava o chão de terra batida. Eu estava cansado, o corpo doendo de tanta jornada, e sentei numa cadeira rangendo. O rádio do caminhão estava desligado. Só o som distante dos grilos e do vento passando entre as árvores. Foi quando eu ouvi a voz. Não era uma voz qualquer. Era um sussurro, baixo, quase como um segredo levado pelo vento. Zeca. Chamava meu nome. Pisquei, olhei para todos os lados, mas não tinha ninguém. Só o breu e o silêncio da noite.
Não sei se era minha cabeça pregando peça ou se era coisa de outro mundo, mas aquilo mexeu comigo. No dia seguinte voltei para a estrada com o coração apertado. Senti o peso da saudade da Rosário em cada quilômetro. A lembrança dela virou companhia inseparável, não só dela, mas de tudo que deixamos para trás naquele morro do Engenho. A construção que ia mudar a cidade tinha parado. Dizem que por falta de verba, mas eu sabia que tinha mais coisa por trás disso. Algo que ninguém queria contar. E não demorou muito para que outros sinais surgissem. Certa vez, na curva da Serra do Machado, onde o asfalto começa a tremer e os olhos cansados dos motoristas se apertam, vi um vulto. Não era um vulto comum, daqueles que a gente imagina. Era uma mulher, com vestido branco esvoaçante, parada no meio da estrada olhando fixamente para mim. Eu freiei bruscamente, o coração batendo no peito como um tambor. O caminhão chiar, o peso todo quase descontrolado. Quando passei devagar, a figura desapareceu. Voltei a essa mesma curva várias vezes, sempre à noite, mas nunca mais vi nada igual. Só o vento frio e o cheiro forte de mato molhado. Foi aí que a cidade começou a mexer com a cabeça do pessoal. Histórias de aparições começaram a pipocar. Falaram que no antigo cemitério, na beira da cidade, a gente podia ouvir cantos antigos durante a madrugada. Vozes que pareciam vir das entranhas da terra, sussurros em língua desconhecida. Alguns motoristas juravam ter visto a mesma mulher do vestido branco, e outros que tinham a mesma sensação de serem observados, mesmo estando sozinhos. Não era só medo barato. Era uma inquietação que pegava no fundo da alma. E eu sentia isso, amigo. Sentia como se a cidade estivesse segurando a respiração, esperando que algo grande acontecesse. Algo que ia mexer com a gente todos. A partir daí, a tensão foi crescendo. A cada parada no posto, a gente trocava olhares desconfiados, falava baixinho. O que era só um medo leve de histórias para assustar, virou uma preocupação de verdade. Rosário, aquela mulher que apareceu para mim no morro, parecia ter deixado um rastro, um aviso, que a cidade estava em perigo, que o que a gente tinha enfrentado não tinha acabado, mas o que ninguém sabia era que a história dela estava longe de terminar. Eu, Zeca Estrada, comecei a perceber que tinha algo mais acontecendo, algo que me puxava de volta para aquele lugar, para aquelas sombras. Era como se o Morro do Engenho tivesse marcado minha vida de uma forma que eu não podia fugir. E foi aí que começaram as noites sem dormir, os sonhos intensos, as vozes sussurrando meu nome na escuridão. A estrada continuava me levando para frente, mas meu coração estava preso naquele pedaço esquecido de Sergipe. E eu sabia que cedo ou tarde teria que encarar tudo aquilo de novo, porque no fim das contas a estrada não esquece, nem perdoa. Ela só segue e a gente tem que estar preparado para tudo que pode surgir no meio do caminho. Depois de tudo que aconteceu, eu fiquei ali na beira daquela estrada, olhando para o céu escuro cheio de estrelas. O vento soprava devagar, trazendo aquele cheiro de mato, de terra molhada, mistura que a gente só sente bem no sertão de Sergipe. Parecia até que a noite estava respirando junto comigo, como se a cidade, o Morro do Engenho, todo mundo ali tivesse parado para escutar. Eu, Zeca Estrada, podia sentir o peso de tudo que vivi. Aquele episódio mudou a minha vida de um jeito que nem eu mesmo imaginava. Não foi só a perda da Rosário, nem os sustos e visões na estrada, foi tudo junto. O mistério, o medo, a esperança. No fim das contas, eu entendi que a vida é mesmo assim, cheia de encruzilhadas. Que o segredo é a gente seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro, mesmo quando a gente sente que está carregando o mundo nas costas. Depois daquela noite no morro, a cidade começou a mudar. Não de um jeito rápido, nem fácil, mas de um jeito que dava para sentir no ar. As obras paradas começaram a ser retomadas, devagar, com o povo querendo reconstruir, querendo deixar o passado para trás, mas sem esquecer. A sensação estranha que eu sentia começou a diminuir. As vozes, os sussurros, os cheiros, tudo isso foi ficando mais distante, como se o lugar tivesse finalmente encontrado um jeito de respirar em paz. Eu voltei à estrada, claro. A vida do caminhoneiro não para, e eu tinha que fazer o que eu sei:
rodar o Brasil levando carga, histórias e esperança. Mas agora, a cada parada, eu lembrava da Rosário, da mulher do vestido branco, das sombras no morro, com um sorriso meio triste, meio de gratidão. Eu aprendi que a gente não tá sozinho, nem mesmo quando parece. Tem coisa que a gente vê, que a gente sente, que vai além do que os olhos podem alcançar. E que essas experiências, por mais difíceis que sejam, servem para fortalecer a gente. No posto de combustível, quando paro para tomar um café forte, aquele que queima a língua e acorda até o mais cansado, eu conto as histórias para quem quiser ouvir. Para que ninguém esqueça. Para que a gente continue conectado com o que viveu, com o que enfrentou. E sabe o que mais? A estrada, meu amigo, ela continua chamando. Chamando para novas jornadas, novos encontros, novos mistérios. Mas agora eu tô pronto. Pronto para encarar o que vier. Porque o que eu vivi me ensinou que mesmo na escuridão tem sempre um caminho, uma luz, uma esperança. E assim eu sigo. Zeca Estrada, motorista das rodovias, contador de causos, guardião das histórias do Morro do Engenho e das estradas de Sergipe. Porque no fim, a estrada é a vida, cheia de curvas, subidas, descidas, mas sempre seguindo em frente, sempre levando a gente para casa, para dentro do coração. Agora o morro tá quieto, mas eu sei que ele vai estar sempre ali, olhando pela gente, guardando segredos e esperando pela próxima história para contar. E eu que tive a sorte ou o peso de viver tudo isso, tô aqui para seguir adiante, de caminhão com o motor roncando e o peito cheio de histórias para contar. E você que escutou até aqui, lembre-se, às vezes, a maior aventura não é o destino, mas a estrada que a gente percorre e as histórias que a gente leva junto. É isso, meu amigo. Até a próxima viagem, até o próximo Causos. A estrada chama e eu vou atender. Sempre. Vai com Deus e que Ele proteja a sua viagem. Depois daquela noite tensa no Morro do Engenho, a gente achava que tudo ia voltar ao normal, mas a vida tem um jeito danado de surpreender a gente, né? O tempo foi passando e eu, Zeca Estrada, continuei rodando aquelas estradas de terra e asfalto, carregando não só mercadoria, mas também um monte de perguntas sem resposta. Lá no morro, o clima foi mudando, devagarinho, como quando a chuva começa mansa, sem avisar, molhando a terra seca. Os moradores começaram a se olhar diferente, menos medo, mais esperança. Mas às vezes, quando o vento soprava forte à noite, eu jurava ouvir um canto distante, um som estranho que parecia vir da mata fechada, como se o morro ainda guardasse segredos que nem o tempo tinha coragem de revelar. Mas sabe o que é curioso? Quanto mais eu pensava naquela noite, mais eu entendia que a verdadeira luta não era contra o que estava fora, mas contra o que a gente carrega dentro. O medo, a dúvida, o que a gente não consegue explicar. A estrada me ensinou isso. Não adianta fugir. Tem que encarar, enfrentar, seguir em frente com o coração aberto, mesmo quando a poeira levanta e a visibilidade é pouca. E eu vi que a Rosário, aquela mulher do vestido branco, não era só uma sombra assustadora, era um lembrete, uma lição para a gente valorizar cada momento, cada abraço, cada palavra dita com sinceridade. Ela era o morro falando. A gente tinha que ouvir, respeitar para poder encontrar a paz de verdade. Desde então, minhas noites nas estradas ficaram mais silenciosas, mais leves. Ainda sinto o cheiro da terra molhada, o som do vento nas folhas, mas agora é diferente. É como se o morro tivesse me dado uma bênção, uma proteção invisível que me acompanha a cada quilômetro rodado. E sabe, meu amigo, tem uma coisa que eu quero deixar para você que está aí do outro lado da tela. A vida é cheia dessas histórias, dessas voltas inesperadas. A gente nunca sabe o que vai encontrar na próxima curva, no próximo posto, na próxima cidade. Mas o importante é a gente estar pronto, com o coração aberto e os olhos atentos. Eu sou o Zeca Estrada, e essas histórias do Morro do Engenho, das estradas de Sergipe, são só o começo de muitas que eu ainda vou contar para vocês. Se você gostou desse Causos, dessa viagem no tempo e no mistério, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like maroto e deixar seu comentário contando o que achou, ou até mesmo se já viveu algo parecido. A sua participação ajuda demais a manter essa roda girando,
essa história viva e a gente continuar trazendo mais relatos, mais aventuras, mais verdades e mistérios do nosso Brasilzão. E se tiver sugestão de tema, lugar para eu contar mais causos, manda aí que eu vou adorar saber. Então é isso, parceiro, parceira. Fica com Deus, com a estrada e com a certeza de que o próximo capítulo tá logo ali na curva. Eu vou estar por aqui, pronto para seguir contando tudo para vocês, com aquele jeitão simples, direto do volante e do coração. Valeu demais por estar comigo até aqui. Até a próxima e bora pra estrada, que a vida não espera.